a multiplicação dos pães. E regresso, os apóstolos contaram tudo o que tinha feito e, tomando-o consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele o recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele, os 12 disseram: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias e ao redor, se engarasse e enche o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. E já o dia começando a declinar, então chegando-se a ele os 12 discípulos, os 12 apóstolos, disseram: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agalhassem e enchem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12 apóstolos, e disseram: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se engarasse e enchesse o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Então ali não tinha nada o que comer, não tinha pão, não tinha nada, estavam num lugar deserto, com os 12 apóstolos, Pedro, Tiago, João, todos com ele. E o que vamos fazer, mestre? Perguntou. Aí, Jesus vem aqui e fala: mas ele lhe disse, dai-vos que comer. E lhe disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Mas ele lhe disse: dai-vos de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para aquela multidão, com 12 apóstolos. 5 pães e 2 peixes, como isso? Salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo, por quanto estavam ali 4, 5 mil homens, disse então aos seus discípulos: fazei-o assentar em ranchos de 50 e 50. E assim os fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e o deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram e levantaram do que lhe sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele só orando, estava com ele o discípulo e perguntou-lhes, dizendo: que diz a multidão que eu sou? E respondendo, eles disseram: João Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós que disseis que eu sou? Respondendo Pedro, disse o Cristo de Deus. E estando o mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes, e dos bons, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia: se alguém quer vir após mim, negue si mesmo e tome cada dia a sua santa cruz e siga. Então Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes.
Mas ele lhe disse, dá-lhe-vos de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos, fazer-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrevejou 12 cestos de pedaços, 12 cestos de pedaços de pães. E aconteceu que, estando eles só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão quem eu sou? E respondendo eles, disseram, João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Me disse, e vós que disseste que eu sou, respondendo Pedro, disse o Cristo de Deus, e admoestou, mandou que ainda ninguém referisse isso. Mas ele disse, dá-lhe vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes. E o regresso dos apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando consigo retirou a partícula para um lugar deserto de uma cidade chamada Bezadar. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se particular para um lugar deserto de uma cidade chamada, num lugar deserto, com 5 pães e 2 peixes. Deus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Portanto, estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazer assentar em ranchos de 50 e 50. E assim fizeram, fazendo assentar todos. E tomaram 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu os seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram. 12 cestos de pedaços de pão. Foram 12 cestos de pedaços de pão que Deus multiplicou para aquela multidão, para 5.000 pessoas. Glória a Deus, aleluia. Que Deus esteja contigo, Fábio.